Boa noite, pessoal, meu nome é Cristiano Ribeiro e hoje eu quero falar com vocês sobre criatividade, morte e procrastinação. O que essas coisas têm em comum e por que tu procrastina e como procrastinar menos. E te peço desde agora que se tu gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha com o pessoal. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é: criatividade não é algo natural. É algo inerentemente humano, mas não é algo natural. Criar está para um ser humano, assim como voar está para um porco. Não é natural. A gente cria porque a gente é subversivo. A gente cria porque a gente é teimoso. A gente cria porque a gente gosta de ir além dos limites naturais. Praticamente toda filosofia e mitologia tem alguma coisa parecida com isso. Tu vai ver, o pecado original nada mais é do que o ser humano tentando ir além das capacidades que Deus deu para ele. Na mitologia grega, Prometeus roubou o fogo dos deuses. É o ser humano ir além das capacidades dele. Na mitologia tupi-guarani, o ser humano é um peixe. E ele olhou para cima um dia e viu o sol, e para isso ele saiu da água. E quando ele saiu da água, ele começou a andar, a caminhar pelo mundo. Todas essas filosofias e mais um monte falam de algum tipo de subversão, de algo que tu vai além das suas capacidades naturais. Só que isso tem um preço. No cristianismo, o ser humano foi expulso do paraíso. Prometeus, na mitologia grega, teve seu rim devorado por um corvo todos os dias. E os tupis guaranis começaram a sentir frio, a sentir fome e tiveram que trabalhar. Dá pra dizer que tudo isso tem alguma ligação forte com a criatividade. É o ser humano falando sobre o processo criativo em várias línguas, em várias filosofias e várias mitologias. O nosso cérebro foi feito para seguir padrões. Quando tu vai lá no nosso cérebro, lá no interior do nosso cérebro, ele é dividido em 3 camadas, tá? Racional, abaixo tem uma camada subconsciente e lá embaixo uma camada gigante chamada inconsciente. Se isso fosse um iceberg, o racional é o que fica para fora, para cima, é o que tu enxerga, é os teus pensamentos, é o que tu está agora lembrando, é o que está aqui, nesse momento. Subconsciente tem a ver com memória, tem a ver com algumas coisinhas guardadas, com o que está arquivado. Agora, o inconsciente é esse monte de coisa inacessível no primeiro momento. É esse monte de informações que está lá. Os teus traumas, os teus ódios, os teus amores, paixões. É isso que está lá dentro de ti, que tu acessa quando tu sonha. Esse universo simbólico. Onde eu quero chegar? Lá embaixo, bem embaixo, a parte mais embaixo de todas. Sobrevivência. O ser humano, e assim como todo ser, precisa sobreviver. E para isso, a gente é programado para criar uma rotina e para fazer tudo o que a gente já fez. Se hoje tu comeu num lugar, tu tende a comer no mesmo lugar amanhã. Se hoje tu foi por um caminho, tu tende a ir pelo mesmo caminho amanhã. Porque essas duas coisas te mantiveram vivo. O nosso cérebro foi feito para rotina, porque a rotina salva, o novo mata. Guarda essa informação. O teu inconsciente, novo é morte. E a criatividade, o que é? Cara, criar é simplesmente fazer o oposto disso. É ir em direção ao novo, é ir em direção ao desconhecido. Quando tu cria algo, tu simplesmente faz uma coisa que não foi feito. Isso, pro teu inconsciente, é terrível. Agora vamos para um dado que torna tudo isso mais complicado. O nosso racional não sabe que o inconsciente existe. Só que tem uma outra coisa interessante. O inconsciente não sabe que o racional existe. Olha que loucura. Então, aonde eu quero chegar? O teu inconsciente fazer alguma coisa nova, como comer uma comida, ou então ir para um lugar novo, ou pular de um avião com ou sem paraquedas, tudo isso gera o mesmo medo da morte. Como o teu inconsciente não conhece o racional, ele não sabe mensurar de fato o que é mais arriscado. Trabalhar com criatividade, trabalhar com criação, nos demanda gerar um novo todos os dias. Aí tu pensa uma coisa, trabalhar com criatividade é desafiar a morte todos os dias. Deixa eu falar de novo. Trabalhar com criatividade é desafiar a morte todos os dias. Eu estou te dizendo com todas as letras que criar um logo para uma empresa gera o mesmo medo do que pular de paraquedas sem paraquedas. Todo dia um criativo enfrenta o medo da morte. Entendeu por que a gente procrastina? Porque o teu inconsciente não quer morrer. Então ele vai tentar te fazer
a todo custo parar. Vamos supor o seguinte, vamos imaginar que existe uma linha. Essa linha é a tua empolgação. Quando tu começou o processo de criação, o teu inconsciente, ele vai te levar para o pé, vai te levar para o mais baixo dos níveis. Ele vai te levar para um ponto lá embaixo onde tu não quer mais fazer. Porque ele vai começar a te dizer assim, pelo amor de Deus, não faz, tu vai morrer. Como ele gosta muito de ti, ele vai jogar pesado contigo. Ele vai começar com frases do tipo: tu não nasceu pra isso, tu não é tão criativo assim, ah meu Deus, por que tu não fez tal curso? Minha mãe falou que era muito melhor tal curso, meu pai disse que eu não devia fazer isso. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, eu não tinha que estar trabalhando com isso, eu não tinha que fazer isso, eu não nasci pra isso. Todo mundo pensa isso quando tá criando. Todo mundo. E aí tu me pergunta, cara, isso passa? Eu trabalho com isso profissionalmente há 20 e muitos anos e nunca passou. Aí tu vai me perguntar, meu Deus, como é que vocês aguentam? Calma lá, espera um pouquinho mais nesse vídeo porque eu vou te dar um caminho. Mas vocês entenderam por que a gente procrastina? Porque simplesmente a gente não quer enfrentar a morte. Então a gente protela. Quando tu procrastina, não significa necessariamente que tu é vagabundo. Significa que tu é inteligente o suficiente a ponto de não querer morrer. Beleza! E agora eu vou falar uma coisa que tu deve saber. O que acontece que faz a gente criar em algum momento? Existe uma outra coisa que acontece, que é uma linha. A linha do prazo, que no inglês a gente chama de deadline, linha da morte. E justamente o nosso cérebro entende que perder um prazo também é morrer. Então, quando tu tá pertinho de acabar o prazo, naquela noite anterior, o momento antes de terminar, de entregar, tu vai trabalhar feito um louco, tu vai sentar na frente do computador, na frente do papel e vai começar a criar feito um maluco. E alguma dessas coisas que faz tu criar vai disparar. Alguma dessas coisas vai dar um estalo. Mas quando esse estalo acontece, a criação começa a dar um salto. E aí, o teu inconsciente percebe que de repente tu não vai morrer. E aí ele começa a liberar todo o teu potencial criativo. Quando tu tá no máximo do potencial criativo, lá o mundo é incrível. É aquele momento onde tua cabeça está em ebulição e tu não consegue pensar em outra coisa, tu não consegue dormir, tu não consegue falar sobre outro assunto. É o ponto mais lindo do processo criativo. Só que às vezes, esse ponto chega muito atrasado. E tu chega no ponto áureo da criação depois do prazo. Por isso, criador, às vezes entrega uma coisa não tão boa, mas às vezes atrasa. Atrasar também faz parte desse processo. Beleza, entendi porque eu me atraso, agora eu vou me atrasar para sempre e tá justificado. Não, né? Agora vamos lá, eu quero te dar algumas dicas de como sobreviver a isso e como conseguir passar por isso de uma maneira melhor, procrastinando menos e atrasando menos. Primeira coisa que tu tem que saber, quando tu senta para criar, momento de fazer os teus sketches, os teus esboços, os teus rascunhos, saiba que tu vai ter uma crise. Fala pro teu racional coisas do tipo, agora eu vou sentar e vou ter uma crise. Eu vou achar que eu sou uma fraude, que eu não nasci pra isso, mas vou tocar. E vamos lá, tu vai sentar e tu vai ter uma crise. Mesmo o racional sabendo disso, o teu inconsciente vai ter uma crise igual, porque eles não se conversam. Mas tu vai saber que essa crise existe. Esse sofrimento sempre vai acontecer. O que a gente tem que fazer é reduzir o tempo dele e trazer ele o mais longe possível da deadline, do prazo. Então como é que a gente faz isso? Vamos usar alguns hacks. Hack número 1, música. Sugiro usar uma música que seja na pegada do projeto que tu está fazendo. A música, ela atravessa de forma transversal o teu cérebro. Ela ativa várias coisas, tanto no campo emocional, quanto no racional, quanto em memórias, que tu não tem nem ideia. Ouve uma música que tenha a ver com o teu projeto. Tem uma playlist que tenha a pegada que tu quer passar. Segunda coisa, comida. É muito impressionante como o nosso corpo está sempre em busca de alimento. O nosso cérebro está sempre pensando em comer para não morrer. Isso é um mecanismo instintivo, intuitivo e ancestral. Então, esteja alimentado, porque se teu cérebro sentir que a tua barriga está cheia, ele vai liberar esse espaço preocupado com a comida para outras coisas. Então, esteja comendo. Claro, não vai comer porcaria todos os dias. Vai que também aquela bebida, como café ou alguma outra coisa que tu quiser. Agora, o terceiro hack, ele é o mais importante de todos. O humor é uma ferramenta sensacional. O humor é uma arma que tem um poder de quebrar praticamente todas as barreiras cerebrais. Tenta lembrar das situações que tu teve tensas, que o humor quebrou e mudou. A risada, ela tem um poder gigante
capaz de mudar um monte de coisa. Então minha sugestão pra ti é: começa a fazer muita besteira. Tu tá criando, começa a usar o humor a teu favor. Desenha algo divertido, algo que te faça rir, uma piada, alguma coisa legal. São as joias do infinito da criação: música, comida e bebida e humor. E aí tu pode atingir o ponto áureo da criação muito antes e atingir o resultado perfeito ou incrível muito antes do prazo. Criatividade é subversão, é ir além das capacidades humanas. Quando trabalha com criação, tem que dar conta que tu faz algo que tu não foi projetado a fazer. Um porco, como eu falei no início, não pode voar. Mas tu pode botar um porco num asa delta. É disso que eu tô falando. Criar é incrível, dói, mas é a coisa mais linda que o ser humano pode fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tu crie muito melhor a partir disso. É isso aí, tô de volta no próximo vídeo. Até mais!